A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, queridos visitantes. Mais uma vez estamos aqui para continuar o nosso estudo bíblico, a nossa devocional. Fico imaginando que muitas vezes muitos de nós não temos as condições de ir para uma escola dominical ou um estudo bíblico numa igreja perto onde moramos. Mas nós temos condições de estudar a Bíblia juntos, você e eu. Hoje quero falar um pouquinho sobre algo que a gente não ouve muitas vezes pregações sobre estes textos. Mas há algo muito importante para você e eu sabermos que isso está escrito na Bíblia. Quando nós pensamos sobre sermos um cristão, filho de Deus, nós gostamos do fato que Deus nos ama. Nós gostamos demais do fato que somos perdoados, somos redimidos. Deus nos liberta de toda a culpa do passado. Agora, quando o assunto vem ser sede meus discípulos, me siga e faça meu trabalho, como Jesus disse, aí a coisa muda de figura. Mas que tal unir os dois? Nós temos todas as bênçãos que o Senhor Jesus nos trouxe pela cruz do Calvário, sim. Mas não é apenas isto que o Senhor Jesus fez por nós. Vemos algo muito importante na Bíblia descrito, e Deus nos descreve em sua palavra que Ele faz do seu povo um sacerdócio real, e pela fé somos descendentes de Abraão. Um dia Deus prometeu para Abraão que ele iria abençoar muitas nações através dele. Deus falou que ele iria aumentar o povo dele através de Abraão. Isso era uma promessa de ele se transformar uma nação, sim, mas ao mesmo tempo Deus tinha em mente o sacerdócio real, que é espiritual, e descendentes de Abraão, descendentes pela fé. É incrível como a palavra de Deus nos descreve isso. Será que cada cristão faz parte do sacerdócio real? Com certeza. Será que todos que somos convertidos, nascidos de novo, somos descendentes de Abraão? Com certeza. As bênçãos que Deus prometeu para Abraão e seus descendentes inclui para você e para mim. Somos incluídos nessa promessa através de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, esse era a semente, a descendência de Abraão, através de quem todos nós seríamos abençoados. O nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que transformou a bênção para o mundo inteiro, desde que aceitamos o que Ele fez por nós. Eu fico imaginando como deve ter sido importante para alguém poder dizer: você acredita que meu bisavô era Abraão? Eu sou descendente de Abraão, sim. Sou de uma das tribos, das 12 tribos. Sou neto de Jacó.
Para eles, naquela época, isso era importante. Que importância que tem a descendência nossa? Quem eram nossos antepassados? Eu fico imaginando como o povo naquela época deve ter se sentido importante quando Deus dirigia eles através dos profetas, dos sacerdotes. Deus dirigia a nação por muitos anos, mas então o povo quis um rei. Mas vemos que Deus mantém a sua promessa. Gostaria de estudar alguns versículos com você. O primeiro que nós lemos é em Isaías 41, verso 8. Ali lemos: mas tu, ó Israel, meu servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Deus chama Abraão de meu amigo. Você, Jacó, que é servo meu, você é descendente de Abraão, eu te elegi. Você é um servo meu porque eu te elegi. Deus escolheu fazer de todos nós que cremos em Cristo Jesus, pela fé somos descendentes de Abraão. Jacó era descendente físico, sim, mas também espiritual. E Deus chama Abraão de meu amigo. Como é que você se sente hoje se Deus fala teu nome, diz meu amigo, e fala teu nome? Ou se você é uma mulher minha amiga. Para mim, eu sei que Deus fala Antonina, minha amiga. Eu sei que Deus me considera amiga dele. Esta amizade é constituída em Cristo Jesus. Você e eu podemos ter a mesma união com Deus que Abraão teve. Essa intimidade que não tem explicação, mas tem que ser experimentada. Amo muito os versículos de Gálatas 3, 6 a 9, que diz o seguinte: é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Muito importante esse versículo. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Verso 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Se temos fé que Jesus Cristo veio para morrer no Calvário por nós, que deu sua vida para nos redimir, se nós aceitamos isso em nossa vida, conforme diz em João 1,12, para todos que o receberam e creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se nós recebemos o Senhor Jesus em nossa vida e cremos naquilo que a Bíblia diz sobre ele, isso nos dá o direito de ser feito filho de Deus. Crer no Senhor e Salvador que veio dar sua vida por nós para nos redimir.
E nisto somos feitos descendentes de Abraão. Agora você pode dizer, até aí tudo bem. Eu aceito o fato que pela fé eu sou descendente de Abraão, como a Bíblia diz. Mas para você falar que eu sou um sacerdote real, aí exagerar um pouquinho. Você se sente como sacerdote real? Para começar, você faz parte da família real, a família real de Deus. A família de Deus é a família real. Agora, por que somos chamados sacerdotes? Porque Deus escolheu cada um de nós para irmos, pregarmos o Evangelho, anunciar o amor de Deus àqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Eu e você somos escolhidos para ir e anunciar esse amor de Deus. Se cada cristão de fato estivesse disposto a viver de tal forma que Deus pudesse demonstrar o amor dele através de cada um de nós, o mundo iria ser muito diferente. Com certeza. O amor de Deus se propaga mais rápido do que o fogo quando está quando a gente vê na mata, quando a gente vê por aí quantos fogos começam na natureza e o fogo se propaga tão rápido que não tem como parar aquele fogo. Pois o amor de Deus se propaga mais rápido ainda. O fogo nas matas se propaga muito rápido onde está calor, onde tem aquela temperatura que realmente faz o fogo bradar. E o amor de Deus também se propaga muito rápido quando o povo de Deus permite Deus agir através deles. E como isso me torna um sacerdote real? Vamos ler 2 passagens e com isso eu acredito que podemos entender por que a Bíblia nos descreve como sacerdócio real e descendentes de Abraão. Hebreus 4, versículos 14 a 16 diz o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Veja bem, chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Por quê? Porque aquele que está ali para interceder por nós diante do Pai Celestial é o Senhor Jesus Cristo. E Ele é aquele que nos salva, nos redime, Ele nos justifica. Ele nos fez filhos de Deus. Em Cristo Jesus somos filhos de Deus. Outro versículo que eu gostaria de ler para nós é de 1 Pedro 2, versículo 9. Ali lemos o seguinte: mas vós sois a geração eleita,
o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Como que ele nos chamou das trevas para a maravilhosa luz? Ele veio nos oferecer o amor dele. E ele foi que ele, como sacerdócio real, tomou a atitude que ele voluntariou de tomar o nosso lugar para pagar o preço que estava contra nós. Ele decidiu, por amor, a ir para a cruz do Calvário em nosso lugar. É desta forma que ele nos adquiriu. Ele pagou o preço. Agora, se nós aceitarmos o que ele fez por nós, é dessa forma que ele nos chama das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. Com isso, ele nos faz a geração eleita. Dessa forma, ele nos faz o sacerdócio real. E dessa forma, ele nos transforma na nação santa. Povo adquirido por um preço muito alto. Se você observa essa passagem desta forma, ser um sacerdote real significa: eu vou obedecer o comando do Senhor Jesus e ir fazer o que Ele me falou, aquilo que Ele me mandou fazer. E depois, anunciai o Evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós, através dos nossos atos, atitudes e nossa vida, através de tudo, demonstrarmos o amor de Deus, Deus, através disso, pode alcançar muitas vidas e trazer elas das trevas para a sua maravilhosa luz. Muitas vezes, a única coisa que a pessoa necessita é que alguém se importa com ela, que alguém demonstra que ela é importante. Muitas vezes a pessoa se sente: eu não sou amado por ninguém. Algum dia você já sentiu assim? Como se você não tivesse o valor suficiente para ser notado por uma única pessoa, que ninguém se importa ou se incomoda com você. Aí de repente um dia Deus traz aquela pessoa que se transforma ao seu melhor amigo, a melhor amiga. E de repente Deus começa, através dessa amizade, te demonstrar que você é importante. Aí pouco a pouco Deus traz mais pessoas para dentro de tua vida e de repente uma das pessoas te fala do amor de Deus. Isso pode ter sido alguém na sua família, alguém na escola, alguém na vizinhança. Eu não sei quem te falou, ou se você ouviu na rádio, ou na televisão, ou se você leu na mídia, eu não sei. Mas saiba de uma coisa, a Bíblia diz claramente, porque Deus nos amou de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo que nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna. Todo aquele que crê que Jesus morreu por nós é salvo em Cristo Jesus. Isso nos faz a geração eleita,
geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido de Deus. Não é o que eu fiz ou o que você fez que nos transforma em algo bom ou alguém bom. Não é isso que nos qualifica. O que nos qualifica é o fato que Jesus Cristo, o sumo sacerdote, decidiu dar sua vida para que você e eu pudéssemos ter vida. A pergunta hoje é: você aceita ser um sacerdote real? Você aceita demonstrar esse amor para o teu próximo? Que Deus te abençoe. Se tiver algumas perguntas, por favor, nos envie a pergunta. Precisar de alguma ajuda, nós estaremos aqui para vos ajudar. Que Deus abençoe.